Saudação, amigo! Coisa maravilhosa estarmos juntos mais uma vez, ainda mais confiando de que existe um ser superior, ainda mais confiando que existe sim Deus, que rege tudo e todos, e que tem um nome sobre todo nome, diante do qual todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Ele é Senhor, que Ele é soberano. É nesse nome que eu venho aqui hoje nessa programação, com alegria, com fé no coração, sabendo que estamos investidos ou revestidos da maior autoridade de todas, que é dada ao nome de Jesus. Pois vamos firmes, vamos crendo, vamos acreditando no nosso Senhor. Hoje, por sinal, no nosso programa, eu quero trazer para você um culto todo especial que foi ministrado até por um pastor amigo. Eu pedi que ele viesse ministrar uma mensagem aqui na nossa igreja da Próspera, o pastor Israel, pastor da nossa igreja de Sombrio, Santa Catarina, e ele veio iluminado por Deus. Ele ministrou um texto do livro de Salmos. Foi bonito e eu até quero poder reapresentar aqui na TV Primavera, como também alguns outros que acompanham pela nossa TV. Vamos lá? Pastor Israel trazendo uma mensagem dos Salmos 119. Acompanhe, deixa Deus tocar seu coração. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Boa noite, igreja. Seja bem-vindo à casa de Deus, amém? Está acontecendo algo estranho aqui, não? Sim ou não? Sim. Deixa eu explicar algo para você rapidamente. Boa noite para você que está nos assistindo de casa. O pastor Sodré, que é o pastor dessa igreja, que é um grande amigo meu, ele pediu com que eu pudesse ajudá-lo hoje. Eu sou o pastor de Sombrio, da cidade de Sombrio, que ele teve um compromisso fora do estado, e então ele pediu para que eu estivesse hoje durante o dia aqui ajudando a ele, mas hoje à noite, 11 horas, eu já estou buscando ele no aeroporto. Diga graças a Deus. Mas antes até de entrar na palavra, deixa eu explicar como é que foi, até para o pessoal de casa entender o quanto esse pastor ama essa igreja. Quem é pai ou mãe aqui? Levante a mão. Olha quantos, né? Sabe quando você vai deixar o seu filho na casa de alguém e você dá 1.500 explicações, e ainda no final diz assim, né? Ó, qualquer coisa você me liga que eu volto correndo. Foi mais ou menos assim. Fui levar ele no aeroporto, ele ficou dando explicação e dando explicação. Disse, pastor, entro nesse avião que eu estou louco fazer um culto em Criciúma. Pelo amor de Deus. Amém? Sente-se no seu lugar, por favor, seja bem-vindo à casa de Deus. Hoje o pastor Sodré está chegando e eu tenho certeza que vai ser um dia de bênçãos. Quem crê que Deus vai abençoar hoje, diga eu creio. Hoje pela manhã Deus abençoou de uma forma tremenda, grandiosa, e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito você nessa noite, vai trazer quem sabe aquela resposta que você tanto precisa, que tanto busca em Deus, porque a palavra diz que o nosso Deus é um Deus de resposta, sim ou não? Sim, sim, né? Então abra sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos, melhor dizendo, vamos em Salmos, capítulo de número 119. Salmos 119. Salmos 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18, em nome de Jesus. A palavra do nosso Deus hoje vai abrir o nosso entendimento, vai trazer sobre nós a certeza que Ele está vivo, reina para todo sempre, e que Ele se preocupa conosco. Salmos 119, versículo de número 18. Se precisar de ajuda, os irmãos vão ajudar você. Amém? Como diz o pastor Jaime, até criança sem dente encontra salmo, né? Encontrou aí? Eu quero fazer uma oração antes de nós entrarmos na palavra, que eu sempre faço, para que Deus venha dirigir a palavra de hoje. Se você tem uma Bíblia, eu quero que você coloque a sua mão sobre ela. Se não, coloque a mão no teu coração e feche os olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Senhor Deus,
Eu coloco diante de Ti, ó Pai, a palavra dessa noite, e que o Senhor venha falar poderosamente a cada coração. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, aquilo que os Teus filhos precisam ouvir. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha trazer o conforto que ele necessita. Que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, venha trazer o ânimo, ó Deus, que estava faltando. Que o Senhor venha abrir a visão, venha abrir o entendimento, venha trazer a força do Senhor sobre esta vida, para que esse Teu filho permaneça de pé em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos ver o que Deus diz aqui então. Salmo 119, versículo de número 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da Tua... Vou ler novamente. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da Tua lei. Essa oração é uma oração que nós temos que voltar a fazer. Quando eu digo nós igreja. Você que já conhece a Deus. Essa oração é uma oração que não pode sair nunca do nosso coração. Uma oração pedindo a Deus que Ele venha desvendar, abrir os nossos olhos, para que você possa voltar a ver e acreditar que a palavra de Deus é maravilhosa. Aquelas coisas simples de Deus, aquilo que nos fazia antes estar na presença dEle, de uma forma tão agradável, mas tão agradável que você não tinha mais vontade de sair de lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem namora aqui? Levante a mão. Tem ninguém não? Ninguém namora aqui não? Não? Faz 7 anos que eu sou casado e continuo namorando. Você está com um problema no seu relacionamento, irmão. Vou falar com o pastor Sodré aqui para ver se a gente faz aqui uma oração de fé para esses casais voltarem a namorar. Vou dar mais uma chance para você. Quem namora aqui, levante a mão. Diga glória a Deus. Amém? Lembra quando você iniciou agora? Vamos voltar para a palavra aqui na seriedade. Lembra quando você começou a namorar? Lembra como foi o início dessa relação? Quando você ficava ansioso para ver a sua namorada, o seu namorado. Quando você sabia que ia vê-la ou ia vê-lo, você colocava a melhor roupa, sim ou não? Botava o melhor perfume, por mais que fosse da Avon, sim ou não? Colocava, não colocava? O melhor perfume, fazia o melhor penteado, era assim ou não era? E aí você ia ver esta pessoa que você, quem sabe, até está com ela até hoje. E o tempo do lado dela era um tempo que passava voando. Era assim ou não era? Você às vezes ia ver o seu namorado ou sua namorada, e aí chegava lá, e o que acontecia? Passavam-se 2, 3, 4 horas, e de repente você dizia: nossa, nem parece que passou tudo isso. Era assim ou não era? E aí depois ainda, de ficar 4, 5 horas lá com o cidadão, ele ia para casa e chegava em casa e ligava para você para dizer que chegou em casa. É assim ou não é? E aí ligava dizendo assim: amor, meu docinho de coco, meu tiozinho, acabei de chegar. Ai, que bom. Então tá, dorme com Deus, tá? Amém. Então tá, desliga. Ah, não, desliga você. Ah, não, desliga você. Não, desliga. Eu não vou desligar, não, desliga você, senão eu não desligo. É assim ou não é? É isso que Deus quer que nós voltamos a ver nele também. Esse amor, essa paixão que nós estamos perdendo na igreja. Existe uma coisa que está acontecendo na igreja que eu não concordo, e eu tenho orado a Deus para que isso mude. Tem pessoas que pensam que tempo de igreja dá direito a ela de dizer ao Espírito Santo aquilo que ela tem direito, e não tem. Tempo de igreja não nos dá direito de nada. Na verdade, o tempo de igreja muitas vezes até está nos fazendo, ao invés de crescer e amadurecer, retroceder e endurecer o coração. O que nos dá direito de ter o que Deus tem para nós é a essência que está dentro do nosso coração. Amém? E quando eu ouço essa palavra que diz assim: Senhor, quando eu ouço o salmista orando, desvenda os meus olhos para que eu possa voltar a ver as maravilhas da Tua lei, é voltar a acreditar nas coisas que Deus tem dito para nós, que muitas vezes já não acreditamos mais. Milagres, curas, que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle da sua casa, que Deus está no controle do teu relacionamento, que Deus está no controle até dessa tempestade que se levantou, porque é necessário que você passe para que você alcance maturidade e receba o maior de Deus. Quando eu penso nisso, eu lembro de Salomão. A história de Salomão é linda demais. Eu penso numa parte um pouco diferente do que algumas pessoas pensam. Por exemplo, Salomão era filho de Batseba, sim ou não? Era, né? E Batseba foi a mulher ao qual Davi adulterou. Foi ou não foi?
E Batseba também foi a mulher que levou Davi a cometer um assassinato. Por causa do amor que ele teve por aquela mulher, ele acabou matando o esposo de Batseba, porque quando ele se relacionou com ela no adultério, ela engravidou. Foi dessa forma. E aí então Davi matou o esposo dela e teve que se casar com ela. Quando Davi casa-se com Batseba, então, eles têm um filho. Do fruto dessa relação de adultério nasce um filho. O que acontece com esse filho? Quem sabe? Ele morre. Por que ele morre, pastor? Porque o ventre de Batseba é um ventre amaldiçoado. É um ventre aonde o fruto do pecado habita. Mas aí acontece uma coisa estranha. Porque tem coisas que às vezes você pergunta para o pastor, vai perguntar para um obreiro, e a resposta que você vai receber é essa: irmão, pergunta para Deus porque eu não sei. Nasceu Salomão deste mesmo relacionamento. E por que ele sobreviveu? E o outro filho morreu. E aí eu vejo lá no livro de 2 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 12, uma passagem que diz assim: e Salomão amou a Deus. E aí eu vejo que o amor que você demonstra por Deus supera e passa por cima de qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Se um amor que eu senti no meu coração por Deus for um amor que alcance a Ele de uma forma grandiosa, Deus passa por cima de leis, Deus passa por cima de normas, Deus passa por cima daquilo que parece ser normal para nos abençoar. Quer ver como isso é verdade? Pela lei de Moisés, que foi colocada, que está lá no Pentateuco, a lei diz que o filho mais velho do rei é o que irá reinar após a sua morte. É assim ou não é? E o filho mais velho de Davi era Adonias. Davi teve 21 filhos. Quantos filhos? Apenas uma menina. Naquele tempo acho que não tinha televisão ainda, né? É muito filho. 21 filhos e apenas uma menina. E eu quero que você imagine a situação de Salomão no meio desses irmãos. Salomão, eu creio que foi um dos primeiros a sofrer o tal do bullying. Lembra do bullying? Sabe o que é isso, né? Eu fico imaginando os irmãos dele dizendo assim: você não faz parte da herança do nosso pai. Você é um filho de maldição. Você é um filho de adultério. Você é o filho de uma mulher maldita. Eu fico imaginando esse menino crescendo assim. Tinha tudo para ser um perturbado, traumatizado, depressivo. Tinha absolutamente tudo. Só que ao invés de ser tudo isso, ele escolheu amar a Deus. E a Bíblia diz que, por causa desse amor, Deus colocou no coração de Davi o desejo de colocá-lo como rei. Não foi Adonias, foi ele. Isso gerou uma contenda terrível. Eu só estou contando isso para você entender onde eu quero chegar. E a Bíblia diz que quando Salomão assume o reinado, ele assume numa situação um pouco difícil. Eles estavam passando pelo pior inverno que existiu naquele tempo. E Salomão, sendo jovem, assumiu o trono, tendo os conselheiros vieram até ele e disseram: Salomão, Senhor, é o seguinte, o reino está passando por um problema. Estamos entrando no pior inverno de todas as estações. E esse inverno está destruindo esse tempo com a cega, com os animais, e nós não temos muita coisa. Nós temos apenas 1000 cabeças de boi, e mais nada. E o Senhor está entrando, recebendo esse reino, e o Senhor tem que tomar uma decisão. Porque esses animais não vai dar para manter o povo até o final da cega, são 6 meses. Não dá. Então o Senhor tem que tomar uma decisão. E aqui eu vejo o que o amor a Deus, quando é sobre tudo, pode fazer na nossa vida. Salomão diz assim: eu já sei o que eu vou fazer com o que nós temos. Chama todo o povo e vamos subir um monte. Ele subiu um monte, preparou 1000 altares e sacrificou a única coisa que ele tinha: a Deus. Foram 1000 holocaustos no mesmo dia. E Salomão entregou tudo o que ele tinha na mão de Deus e voltou para casa. E agora é que eu quero que você entenda, para abrir os olhos e voltar a ver, para que Deus venha desvendar os seus olhos, para que você volte a ver as maravilhas de Deus. Quando Salomão faz isso, volta para casa, vai dormir. A Bíblia diz que na mesma noite. Quando foi? Na mesma noite. Diga, na mesma noite. Na mesma noite, Deus, ele sai do seu trono, vem até a terra, entra no quarto de Salomão e diz assim para ele: Salomão, pede qualquer coisa que você quiser que eu vou te dar. Você está entendendo isso? Eu vou tentar explicar da forma que eu imaginei. Eu sou um pastor que imagino demais, entendeu? Quando eu era criança, assistia muito aquele Fantástico Mundo de Bob, aqueles desenhos de imaginação. E eu fico imaginando nesse momento, quando Deus viu o que Salomão fez, eu fico imaginando, imagine a cena, Deus levantando do trono,
Imagina, os 24 anciãos ao redor dele, anjos, querubins, Gabriel, Miguel, todo mundo ao redor dele, levanta Deus. Todo mundo se apavora. Senhor, onde é que o Senhor vai? Eu preciso ir à terra. Eu fico imaginando Miguel dizendo, deixa que eu vou para o Senhor lá. Ele disse, não, você não pode ir. Eu fico imaginando Gabriel dizendo, Senhor, eu vou para o Senhor lá, eu sou o anjo mensageiro. Não, você não pode ir. Eu fico imaginando querubins e serafins dizendo, Senhor, não preciso o Senhor sair do seu trono. Ele disse, não pode, porque esse filho tocou tanto meu coração, mas tanto meu coração, que eu tenho que ir pessoalmente falar com ele. Você está entendendo isso? Deus ele está em busca de pessoas que toquem tanto o coração de Deus nessa noite, mas tanto que ele não mande um anjo, nem um mensageiro, nem um pastor, nem um obreiro, mas que o próprio Deus tenha desejo de se levantar do seu trono, vir aqui à terra, dentro da igreja da graça, e ver corações tão sinceros, mas tão sinceros, e dizer o seguinte, filho, pede qualquer coisa que você quiser, que eu vou te dar. Você já imaginou a grandiosidade dessa exclamação? Quando ele diz qualquer coisa, vamos só raciocinar um pouquinho. Se Salomão dissesse assim, Senhor, eu quero que o Senhor mate todos os meus inimigos, Deus poderia fazer sim ou não? Sim. Se Salomão pedisse, vamos além, Senhor, eu quero voltar ao Éden e ter o que Adão perdeu, Deus poderia fazer sim ou não? Poderia. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Irmão, você tem que voltar a enxergar, irmão, que Deus é o mesmo de ontem, é hoje e vai ser até quando? Eternamente, para sempre. Tem pessoas que já não conseguem enxergar mais, já não acreditam mais em milagres, já não acreditam mais na cura, já não acreditam mais que Deus pode mudar a sua situação financeira, sua vida sentimental, já estão dizendo que é tarde demais. Tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas tanto tempo, que já estão com os olhos tão fechados, que ficam chateados até quando entra um membro novo e é abençoado, porque ele não consegue mais. Irmão, você tem que orar hoje e fazer esta oração de coração, dizendo, Senhor, arranca as escamas dos meus olhos, porque eu preciso voltar a ver as maravilhas da tua lei. Quando eu estava preparando essa palavra, eu comentei hoje pela manhã, eu lembrei de uma irmã, lá de Sombrio, que por um motivo de familiar, ela se afastou um pouco de nós, porque a família não é convertida, mas eu aprendi muito com ela. Uma senhora de mais ou menos uns 75 anos. Essa é mais ou menos a idade dela, uns 75 anos. E ela estava com câncer. E ela era assídua na igreja. Um câncer enorme, aqui no ombro dela, cresceu uma bola enorme. E ela vinha normalmente à tarde na igreja sozinha de ônibus. E quando ela chegava na igreja, ela vinha sempre mais cedo para conversar comigo. Sentava na minha frente e ela começava a falar das experiências que ela tinha com Deus, na intimidade. E ela sentava na minha frente e dizia, pastor, eu acordei hoje pela manhã e a dor era tão grande, mas tão grande por causa dessa enfermidade, que eu tomei morfina e a dor não saiu. Aí eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com o meu Jesus, dizendo, Senhor, se é para mim sofrer, por que o Senhor não me leva? Senhor, se é para mim ficar sofrendo, porque eu quero tanto estar aí contigo, Deus. E ela disse dizendo para mim assim, isso é ela falando, pastor, aí na hora que eu comecei a orar assim, eu senti Jesus me abraçando, ele me abraçando assim, e aquela dor foi saindo, e ele disse, filha, ainda não está na hora. E ela falando, e eu comecei a chorar. E ela dizia, o senhor acredita, pastor? Eu não conseguia nem falar com ela. Ela não sabe ler, não sabe escrever, uma pessoa simples, uma pessoa que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, mas ela tinha uma intimidade tão grande com Deus, mas tão grande com Deus, que toda a vida que ela vinha na igreja, eu orava a Deus e dizia, Senhor, eu quero a metade do que ela tem, só a metade do que ela tem está bom. Se o Senhor me der a metade do que ela tem, para mim já está bom. Irmãos, não deixa nada vencer a sua intimidade com Deus. Não dá opção para o diabo. Eu vejo aquela mulher, quando eu olhava para ela, eu dizia, irmã, a senhora não está dando brecha para o diabo. A senhora está dizendo para ele assim, ou Deus me cure e eu glorifico a Deus, ou eu morro com essa enfermidade e vou direto para o céu. O diabo perde das duas formas. Você está entendendo isso? A oração de hoje é o seguinte, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa enxergar além do meu problema. Quer ver uma coisa comigo? Vai comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Vai lá, Lucas capítulo 10. Em nome de Jesus. Isso, você que está nos assistindo em casa, nós estamos
na Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Criciúma, ao vivo, para todo o sul do estado de Santa Catarina, e Deus está nos abençoando poderosamente nessa noite. Amém? Lucas capítulo 10, versículo de número 23. Vamos ler então? Todos? Vamos lá? Diz o seguinte, Lucas 10, 23 diz: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes de que forma? Em particular. Isso é lindo demais, irmão. Tem coisas que Deus vai falar com você em particular. É só para você. Irmão, tem coisas que Deus quer falar só para mim. Só que para Deus falar só para mim, eu tenho que ter intimidade com Ele. Você tem que ter intimidade com Deus. Se você não buscar uma intimidade com Deus, além da intimidade que você tem na igreja, Deus não vai poder falar aquilo que Ele precisa falar com você em particular. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos em particular, e olha o que Ele diz, olha que lindo. Presta muita atenção no que o Senhor vai dizer aqui. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Preste atenção. Você já parou para imaginar que Deus quer falar coisas para pessoas aqui nessa noite, que tem profetas buscando aí, dobrando o seu joelho, mas com um coração tão impuro que Deus não vai falar para ele, vai falar para você? Que tem reis, a Bíblia está dizendo, líderes de Estado, que precisam saber, mas Deus não quer saber dele, Deus quer saber de você que tem um coração limpo. A Bíblia diz que Deus quer falar em particular coisas para mim e para você, que Ele não vai falar para reis, não vai falar para profetas, não vai falar para líderes, porque Ele não quer saber da sua posição. Ele quer saber como está o seu coração. Por isso que tantos homens de Deus têm caído. Porque eu aprendi que eu estou como pastor, mas eu não sou pastor. E eu tenho que entender que eu posso estar em Deus, mas amanhã eu posso não estar se não cuidar do meu coração. Jesus, Ele disse, eu quero falar coisas em particular com você. Coisas que eu posso falar só para você. Coisas que profetas não vão saber, que o seu pastor não vai saber. Não que ele não possa saber ou que ele não consiga alcançar, mas é que pertence só a você. Coisas que Deus precisa falar ao teu coração, mas para isso você tem que orar a Ele dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa voltar a ver a simplicidade da tua palavra. Sabe, irmão, voltar a vir à igreja com aquele desejo no coração de ver Deus, quando você entra pela porta da igreja. Sabe, irmão, vir na igreja onde a igreja era linda, os obreiros eram de Deus, o pastor é de Deus, aonde você vê Deus. E isso, quando o tempo vai passando, nós já entramos na igreja de uma forma que você começa a julgar tudo. Você consegue enxergar até a infiltração, a rachadura que está na parede. O pastor não vai arrumar aquilo, não. Até isso você já está vendo, mas não consegue ver que Deus quer falar com você em particular. Só que você está tão atarefado em coisas e preocupado com coisas que não consegue enxergar. Eu aprendi uma coisa. A nossa visão, ela é periférica. Quem sabe o que é isso? Sabe o que é? Eu vou tentar explicar mais ou menos para você. Imagine que eu estivesse com os braços abertos, os dois. Estou olhando para frente. Eu não consigo enxergar minha mão aqui. Eu preciso colocá-la para frente para enxergar. Agora eu consigo vê-la. Depois você faz isso em casa. Isso é a nossa visão. Quanto mais rápido você anda, menos você enxerga. Isso você pode perceber quando você está dirigindo. Quanto mais rápido você anda, mais você tem que manter o foco e você não percebe o que está acontecendo do seu lado. E tem muitas pessoas que estão correndo demais na vida. E aí você não consegue mais enxergar os detalhes de Deus do seu lado. Você está correndo demais, irmão. Você não consegue olhar para o lado, porque se você olhar para o lado, você vai perder a atenção e vai acabar batendo e pode sofrer. Tem pessoas que precisam hoje desacelerar, respirar fundo e orar a Deus dizendo, Senhor, eu preciso voltar a ver, senão eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, eu preciso voltar a enxergar, porque eu estou a ponto de desistir. E Deus vai fazer você voltar a ver. Amém? Vai comigo ao livro de 2 Reis. Vamos lá. 2 Reis. Vamos até lá. 2 Reis, capítulo 6. Estamos aprendendo sobre voltar a ver as maravilhas de Deus, da palavra dele na nossa vida. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Vamos ver o que está escrito ali. E o moço do homem de Deus
se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Pare um pouquinho aqui. Está falando aqui de dois homens que moravam numa casa pastoral, Geazi e Eliseu. Geazi era como se fosse hoje o auxiliar de Eliseu. E a Bíblia diz que ele acorda pela manhã, faz aquilo que todos nós fazemos, né? Ele acorda, faz a sua higiene pessoal, vai lá e faz aquele copo com Nescau de 3,5 litros, passa aquela maionese no pão, vai comer, toma o seu café e daí ele diz: eu vou ver como é que está lá fora, vou dar uma volta. Quando ele abre a porta, ele se apavora. Tem um exército enorme rodeando a casa de Eliseu, onde ele mora, e ele fica apavorado, volta correndo para dentro de casa e diz: Senhor, Senhor, estamos perdidos. Tem um exército enorme cercando a casa, vieram nos prender, nós vamos morrer. Ele conseguia só enxergar o problema. Ele não conseguia ver mais nada além do problema. E a Bíblia diz que quando isso acontece, Eliseu, ele fala um dos versículos mais conhecidos, eu creio, que tem pessoas que conhecem esse versículo de cor, sabem ele, vivem, quem sabe, até declarando ele, nem sabem que está na Bíblia. Vamos ver qual é a resposta de Eliseu para ele, quando ele disse que não consegue ver o exército inimigo. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa resposta é linda demais, mas é difícil de entender. Quando Eliseu diz assim: Geazi, não temas, muito maior é os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu fico imaginando Geazi nesse momento. Geazi volta lá na porta, olha e pensa: o profeta está louco. Ele olha, vai lá, quem sabe até tenta contar e volta dizendo: eu acho que o profeta está meio maluco. Como que ele diz isso, que os que estão conosco é maior do que estão com ele? E é isso que você tem que voltar a enxergar, irmão. Que o Deus que está com você é maior do que aquilo que tem se levantado contra a sua vida. E ponto. Não aceite mais que isso. E ponto. A Bíblia diz que quando Geazi não entende isso, o que Eliseu faz? Vamos ver o que ele faz? Olha a oração que ele faz. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele entenda o tamanho do Deus que nós temos. Quando ele faz essa oração, Geazi volta na porta e ele vê algo incrível. Ele consegue ver além do exército inimigo. E além do exército inimigo estava um exército maior ainda de Deus, de carros e soldados, de carros de fogo, cercando o exército inimigo, protegendo Eliseu. E tem pessoas que não conseguem mais enxergar além do problema e ver Deus que é maior do que o exército inimigo que se levantou contra a sua vida. A Bíblia diz que quando Eliseu ora, Geazi consegue enxergar o tamanho do Deus que ele tem. E é esta oração que eu quero fazer com você hoje, pedindo: Senhor, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos voltar a ver que o Senhor escolheu a nossa casa para salvar, ver, ó Deus, que o Senhor é Deus poderoso e aquilo que o diabo tem mostrado da vida dos meus familiares, da minha vida, não é verdade. Eu lembro de um testemunho que o missionário conta. Eu estava até hoje meditando e lembrei que foi num livro dele que eu li, que ele conta a história de uma mulher que ouviu uma palavra como essa, que ele pregou, e voltou para casa determinada: eu vou ver o que ninguém vê. E quando ela chegou em casa, ela fez o seguinte: olha o tamanho da fé. Ela colocou uma cadeira à frente e outra aqui, colocou 2 cadeiras, sentou em uma e começou a falar com Deus. Isso é coisa de maluco, irmão. Começou a falar com Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é grande, e eu não aceito mais esse mal na minha vida. Senhor, eu não aceito mais meu marido todos os dias, ó Deus, alcoolizado. Eu não aceito mais esse sofrimento. E foi falando com Deus. Foi colocando ali a sua vida diante de Deus e dizendo: Senhor, eu vou tomar uma posição, porque eu sei que o Senhor é grande. E o tempo foi passando. Quando ela terminou a oração, ela não percebeu que o marido já tinha chegado em casa. E quando ela entrou no quarto, o cidadão já tinha tomado banho e estava deitado. Certo? Ele pensou, né? Minha mulher está ficando doida, não vou nem tocar, porque maluco você não mexe, né? É assim, né? E aí ele foi dormir. Mas olha o que a fé pode fazer. No outro dia, quando ele chega em casa do trabalho à noite, ele chega em casa,
faz lá o que ele precisava fazer, e ela estava se preparando para o culto. Ela deu um testemunho falando isso. E aí ele disse: você vai na igreja hoje? E ela disse: vou. Tem culto? E ela disse: você acabou de perguntar se eu vou na igreja, porque tem culto, né? Sabe aquelas perguntas meio como quem ainda quer dar uma enrolada? E ele disse: que hora que é o culto? Ela disse: 7h30. Eu vou com você. E ela disse: você está ficando doente? Você está com algum problema? Você está... O que você quer? O que você quer que eu faça para que você vá no culto comigo? Ele disse: não, eu quero conhecer aquele senhor que estava falando ontem com você aqui dentro de casa. Quando eu entrei, eu olhei para ele, eu senti algo tão grande que eu preciso conhecer ele. Eu sei que ele está lá na sua igreja. Você tem que voltar a crer nisso, irmão. Você tem que voltar a crer que o mundo espiritual é verdadeiro. Da mesma forma que Deus está do nosso lado, o diabo também está contra nós, tramando. E uma das coisas mais inteligentes que o diabo fez é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. É uma das coisas mais inteligentes. Não, essa coisa de diabo aí não existe, esse negócio aí é destino. Foi uma das coisas mais inteligentes que ele fez. Foi as pessoas acreditarem que o que dá de errado na vida dela não é o diabo. E ele está dizendo: é isso mesmo. Não sou eu quem faço. Que a sua oração hoje, tanto por você como para a sua família, possa ser: Senhor, desvenda os olhos dos meus familiares e os meus olhos, para que eu possa voltar a ver. Amém? Eu quero ler mais uma passagem com vocês, que está lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8. Todos encontraram? Diz assim, Romanos 11, 8 diz: como está escrito, olha o que acontece, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de quando? De hoje. Deixa eu explicar algo para você que acontece, que muita gente não entende. Você vem na igreja, aí Deus fala com você, mas fala mesmo, e você sai da igreja transbordante. E aí você, quem sabe, ficou lá o filho, o marido, a esposa em casa, você chega em casa daquele jeito cheio de Deus, sabe? E aí está o cidadão lá, você chega e diz: hoje o culto foi tão lindo, Deus abençoou tanto. Ele diz: fica quieto que eu estou assistindo o jogo. E você tenta passar para o familiar: nossa, hoje a igreja foi, nossa, hoje o culto foi tão... Não dá licença que agora eu estou assistindo televisão. Ele ainda não consegue enxergar o que você enxerga. A Bíblia diz que o próprio Deus não permite que qualquer pessoa enxergue aquilo que só os escolhidos podem enxergar, senão seria até injusto. Sim ou não? A Bíblia diz que o próprio Deus colocou a humanidade num profundo sono. Eles não conseguem ver e só vão conseguir enxergar no dia que o seu coração for tão sincero quanto o de Salomão. A ponto de Deus não olhar da onde que você nasceu, do problema que você passou, da situação que você viveu, se você teve uma infância traumática, se você teve uma vida traumática. Para de viver em cima disso, irmão. E começa a amar Deus de tal forma, mas de tal forma, que hoje o Senhor tenha prazer de sair do seu trono, descer aqui e dizer: filho, eu vim só por causa de você aqui. Eu não suportei sentir o teu amor lá de cima, eu tive que descer aqui e dizer uma coisa: pede qualquer coisa, porque hoje meu coração por você está quebrantado. Sabe aquele filho que você, quando chega perto de você, diz assim: pai, vamos colocar um valor, me dá R$5. Você diz: não. Aí ele chega mais perto: paizinho querido do meu coração. Olha a chantagem. Dá, né? Não. Aí ele vai e ele usa da pior estratégia. Ele te abraça, dá um beijo. Não existe um pai como o Senhor. Aí nessa hora você já está com a mão na carteira e dando 10 em vez de 5, né? Deus é assim, irmão. Toca o coração dele para ver o que vai acontecer na sua vida. Toca o coração de Deus para você ver o que Deus vai mover a teu favor. A Bíblia diz que Deus foi capaz de parar o sol e a lua por amor de um filho. Está entendendo isso? De um filho. A Bíblia diz que quando Ezequias orou dizendo: Senhor, o Senhor disse que eu vou morrer, e eu te servi de todo o meu coração. Senhor, eu entreguei a minha vida a ti. Senhor, eu não quero morrer. Deus disse para o profeta: volta lá na casa dele, aquele que eu mandei tu dizer que vai morrer, e diz para ele que não vai morrer mais. Essa passagem de Ezequias, irmão, ela é incrível, porque eu imagino Isaías quando Deus disse para ele assim: Isaías, eu quero que você vá à casa de Ezequias e diga para ele se preparar que ele vai morrer. E você sabe que pastor, profeta, quem tem o dom da revelação, às vezes o orgulho entra um pouquinho no coração, né? E eu fico imaginando Isaías entrando lá na casa de Ezequias, dizendo: é o seguinte, ó, Deus mandou te dizer que você vai morrer. Prepara tudo aí, não tem jeito, acabou para você. E saiu dizendo: eu sou profeta.
Tem uma coisa que eu aprendi com muitos homens de Deus, é que não gostam de ser contrariados. E é por isso que muitas vezes não recebem mais de Deus. E quando o profeta disse isso para ele, Ezequias foi e orou a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero morrer, eu te servi de coração, e eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer. Deus foi lá em Isaías de novo e disse: Isaías, volta. Por quê, Senhor? Volta na casa de Ezequias e fala para ele que ele não vai mais morrer. Eu fico imaginando Isaías pensando: voltar? E desfazer a palavra que eu falei? É isso mesmo, você volta porque pelo amor que eu sinto por um filho, eu sou capaz de passar por cima de qualquer coisa. Diz que ele vai viver mais 15 anos, eu vou prosperar ele, vou cuidar da casa dele, vou proteger ele, e tudo que ele precisar eu vou dar. Volta lá. Você está entendendo isso? O tamanho do amor de Deus por nós, quando nós também temos a mesma essência dentro do coração. Então para de viver nesse sofrimento, irmão. Eu acho tão engraçado que tem pessoas que elas vêm para a igreja querendo que através do que ela demonstra no sofrimento, Deus olhe para ela. Irmão, sentimento de pena não é de Deus, é diabólico. Deus não tem pena de nós, Ele tem amor por nós. Tem pessoas que elas vêm com um sentimento no coração tão diabólico de pena que ela devia ser até ator ou atriz. Devia, você está perdendo dinheiro, irmão. Por quê, pastor? Até quando ela chora, ela chama tanta atenção de todo mundo, ela sabe fazer até aquela tremidinha do queixo, sabe? Quando chora, que 50% da igreja que está ao redor dela para dizer assim: meu Deus, essa pessoa sofre muito. Ela, ao invés da pessoa que está do lado dela orar por si, ela começa a orar: Deus abençoa ela, porque ela precisa mais, Deus. Essa pessoa sofre demais, Deus. Senhor, ela vai morrer, vai dar um ataque cardíaco nela, que ela vai morrer aqui do meu lado, e vai para o inferno ainda. Irmão, para de tentar tocar Deus com sentimento de pena, de miserável, num sentimento de que eu sou o que mais sofro, eu sou o que mais tem problema, eu sou injustiçado. Você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo na terra. Você está entendendo isso? Para de murmurar e dizer: ai Deus, por quê? E começa a declarar: Senhor, abre meus olhos hoje, porque eu quero ver além do exército inimigo, eu quero ver além do problema, eu quero ver além da minha dificuldade. Começa a ver isso. Começa a ver aquilo que aquela história que eu contei para você, daquela mulher viu. Quando você chegar em casa hoje, pare de olhar para o seu familiar e ver ele como um problema. Olha para ele e diga: filho, diga marido, diga para o irmão, não importa quem seja, você não é aquilo que o diabo disse que você é. Você é aquilo que Deus está dizendo que você é, e ponto final. Começa a declarar que a sua casa é uma bênção, que o seu casamento é uma bênção, que até a sua sogra é uma bênção. Amém? A minha sogra é uma bênção, irmão. Eu comentei hoje de manhã com o povo que ela veio passar o mês passado comigo, graças a Deus o mês acabou. Amém? Brincadeira. Passou um mês inteiro conosco lá e foi uma bênção. A minha sogra é minha segunda mãe, porque eu sei que sem ela eu não teria a minha bênção, então ela é a fonte da minha bênção. Amém? Eu quero que você hoje ore dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui que já não enxergavam mais. Deus, não tinha mais a essência do Espírito Santo como antes. Esqueceram das coisas que Deus deu, dos dons que ela tem, do prazer de buscar a Deus, do prazer de estar num culto, irmão, do prazer de estar na igreja, do prazer de ouvir a palavra, do prazer de, na hora que dizer vamos fazer uma oração de fé, é a hora da minha cura, é a hora do meu milagre. Pede para Deus desvendar os teus olhos hoje. Não sai daqui com caroço, com nódulo, com doença. Sai daqui hoje liberto, porque o seu Deus é maior que o seu problema. Amém? Para finalizar a mensagem de hoje, eu quero que você vá comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não, e o ouvido não, e não subiram ao coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem crê nisso, diga: eu creio. É essa oração que eu quero que você faça hoje com esse sentimento, que o que Deus vai mostrar para você, Ele não mostrou para ninguém ainda, absolutamente ninguém. O que Deus vai fazer na Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Criciúma, é o que Deus não fez em igreja nenhuma ainda. Quem crê nisso, diga: eu creio. O que Deus vai fazer na sua família é o que Ele não fez ainda na casa de ninguém. Quem crê, diga: eu creio. O que Deus pode fazer na vida do seu filho, não importa onde ele esteja. Pastor, o meu filho está escravo no crack, na cocaína, no homossexualismo, não importa o que seja.
Importa que você olhe para Deus hoje e diga: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos para que eu volte a ver as maravilhas da tua lei. Amém? Eu quero orar com você e quero determinar que o Senhor Deus venha realmente, desça hoje dos céus, mas desça com prazer, porque Ele vai ver pessoas orando com tanta sinceridade aqui nessa noite. Pessoas que vão orar como nunca oraram antes, que Deus vai ter o prazer de dizer: eu tenho que descer lá. Eu tenho que descer lá. Hoje não dá para assistir o culto aqui de cima, eu tenho que descer lá, porque tem pessoas lá que eu preciso falar pessoalmente com ela. Amém? Feche a sua Bíblia então e se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, quero que você entre em oração conosco também, e se você crê que Deus pode desvendar os seus olhos e fazer você voltar a ver as maravilhas da lei de Deus, nós vamos entrar em oração. Só que nós vamos fazer uma oração diferente. Tem muitas pessoas aqui que precisam de ajuda de Deus, e você vai ser profeta de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado, mas segure mesmo, segure com fé. Segure, porque quem sabe faz muito tempo que ninguém segura na mão dela. Segura. E olha para quem está do seu lado e diga: irmão, diga para ele: irmão, diga: Deus vai fazer você voltar a ver. Diga: se prepare. Diga: irmão, se prepare, porque Deus vai fazer você enxergar novamente as maravilhas da lei do Senhor. Tu és minha vida. Diga: Jesus, Jesus, és meu abrigo. és meu abrigo. Diga para Ele: e a tua vontade, doce Espírito. E a tua vontade, Aleluia. doce Espírito, Meu alimento. meu alimento. Faz dessa canção a tua oração e cante: sem ti não há valor em mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. Diga: a tua presença. A tua presença é tudo que eu preciso. Diga: a tua presença. A tua presença é meu maior valor. É o meu maior valor. Atrai o meu coração, cante. Atrai o meu coração. Atrai o meu. Com fé, diga para Ele: és tudo o que mais quero. És tudo o que mais quero. Rasga o teu coração e canta para Jesus. Atrai o meu coração. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Você pode tocar a Deus. Eu posso te tocar. Tá bonito, canta para Ele. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração. Atrai